contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem. Naamã não entendia aquilo que ele estava dizendo. E Naamã virou para aqueles cavaleiros, para aqueles soldados, e falou assim: olha, junta tudo. Vamos pegar tudo e vamos embora. Vamos voltar para onde nós viemos, porque ali sim tem águas boas. Meus amados, aprenda uma coisa: Deus, quando Ele quer te curar, Ele te cura onde Ele quer, como Ele quer. E Naamã não entendia isso. Então Naamã virou para os seus cavaleiros e falou assim: olha, vira os carros e vamos voltando, vamos embora. Então Naamã, aqueles homens viraram todos aqueles carros. A Bíblia não diz, mas coloco eu que seria uma quantidade numerosa, porque Naamã era um chefe, ele era alguém poderoso. Então eles viraram os carros e começaram o trajetório de volta. Então a Bíblia diz que um que estava à sua direita falava com ele: Naamã, não faz isso, Naamã, vamos até lá, Naamã. O da esquerda falava: Naamã, pelo amor de Deus, Naamã, nós já chegamos até aqui, uma viagem longa, vamos ir até o final, Naamã. Vai lá, Naamã, o que te custa? Então aquilo foi penetrando, aquilo foi entrando na cabeça de Naamã, e foi descendo, e foi descendo, e foi chegando ao coração de Naamã. E Naamã virou e falou assim: então para, porque eu vou fazer uma prova então. Eu vou dar uma oportunidade a este homem. Aonde se encontra este rio? Eu vou até este rio. Penso eu que aqueles homens que estavam ali, todos eles levantaram os braços para cima. Isso aí, Naamã! Nós estamos contigo, Naamã! Vamos até lá, Naamã! Mas penso eu que dentro de Naamã pensava assim: eu vou mergulhar 7 vezes nesse rio. Se não acontecer, esse profeta está no sal. Eu vou mandar acabar com este profeta. Talvez Naamã olhou pensando assim: isso é uma vergonha para mim. Um homem de posição, um homem que caminha de lado a lado com o rei, fala de face a face com o rei, senta na mesa do rei. Vou estar mergulhando no Rio Jordão, todo mundo me vendo mergulhando no Rio Jordão. Talvez Naamã pensou assim: quando eu tirar as minhas vestes, todo mundo vai ficar sabendo que eu sou leproso. Naamã, talvez ele pensava assim: vai acontecer algo em particular. Quando eu chegar ali, aquele homem vai me chamar dentro de uma salinha, vai pegar uns galhos de arruda, algum sal, e vai bater ali, e eu estou curado. Meus amados, para receber bênção de Deus tem que pagar o preço. Se não pagar o preço, Deus não pode te abençoar. Deus coloca em prova a tua fé. Se você não tem fé, Deus não tem como te abençoar. Porque a Bíblia diz assim: Deus só pode abençoar aquele que tem fé. Quando Naamã chegou ali, de frente com aquele rio, quando ele olhou para aquele rio, penso eu que Naamã olhou e falou assim: isso não vai dar certo. Isso não vai ser bom, porque olha esse rio. Talvez ele lembrou aquele rio lá da minha terra, um rio maravilhoso. Aquele rio que eu vi os peixinhos passando. Aquele rio que eu poderia ver o fundinho dele, as pedrinhas. Esse rio aqui eu não estou conseguindo ver nada. Meus amados, preste atenção naquilo que eu quero te dizer. Se for o plano de Deus, Deus te abençoa aqui, te abençoa na igreja grande, te abençoa na igreja pequena, te abençoa onde tem 3 pessoas. Somente uma coisa: nós, para sermos abençoados, temos que verdadeiramente adorar o Espírito de Deus. Talvez você nessa noite pode pensar assim: mas seria uma vergonha se eu abrir minha boca aqui e dar glória a Deus forte. Seria uma vergonha se as lágrimas descessem nos meus olhos. É a situação que eu estou passando. Se eu falar que o irmão que está à minha direita, o irmão que está à minha esquerda, vai olhar para mim e falar assim: ela está vendo aquele ali era drogado, está vendo aquele ali bebia, está vendo aquele ali fazia isso, está vendo aquele ali fazia aquilo. Não te interessa aquilo que o teu irmão vai pensar. O que te interessa é que Deus vai fazer por ti. Era o que Naamã não entendia. Aquele povo que se encontrava ali com Naamã se formaram numa grande torcida para que Naamã fosse abençoado. Talvez você não entenda uma coisa: o irmão que está à tua direita, o irmão que está à tua esquerda, ele está torcendo
abençoar. Sabe por quê? Somente por uma coisa, porque ele tem certeza de uma coisa, que se a glória de Deus descer na tua vida, ele também vai pegar uma rebarba da tua vida. Você pare e imagina coisas que comigo aqui agora. Dizemos assim que lá vai um ônibus com 50 pessoas dentro. E esse ônibus caiu de uma balanceira. Antes desse ônibus bater lá embaixo, Deus para o ônibus com a sua mão, enfia o dedo lá dentro, tira somente um para salvar. Somente um. Deus falou com Abraão: se eu encontrar naquele lugar justo, eu não acabarei com aquela terra. A Bíblia diz que muito vale a oração de um justo. Por causa talvez de um que está ao teu lado, que está orando, você está sendo abençoado. Glória a Deus. Por causa de... Levante a tua mãozinha santa aí e fala com o teu irmão: meu irmão, eu estou orando. Fala com ele: eu estou sendo abençoado. Amém? Mas preste atenção naquilo que Deus quer nos dizer nesta noite. Nós ainda não chegamos no topo da mensagem. Porque Deus não é Deus de negócio. Deus não é Deus de câmbio. Deus não é Deus de troca. Naamã, quando ele chegou ali na frente daquele rio, quando Naamã olhou o Rio Jordão, ele olhou e falou assim: eu vou entrar nesta água. Então, aqueles homens virou para ele assim: Naamã, entra, Naamã. Então pensou que Naamã chegou, bateu a pontinha dos pés, e aquele rio talvez estava gelado. Tudo para Naamã se tornaria um obstáculo. Já notou uma coisa? Quando o crente está prestes a receber bênção, tudo para ele é obstáculo. Tudo para ele é difícil. Tudo para ele se torna difícil. Quando está prestes a receber a vitória, não vou mais não, porque agora está ruim, agora está difícil. Tudo se torna impossível, mas tudo é possível para aquele que crê. Glória! Então Naamã, diz a Escritura que ele entrou dentro daquele rio. Penso eu, a Bíblia não fala que se Naamã foi até a cintura. A Bíblia não diz que ele foi até o pescoço. Mas a Bíblia diz que Naamã foi até um certo ponto onde ele poderia submergir. Então diz a Escritura que Naamã chegou ali, Naamã tirou parte da sua veste. E quando ele entrou dentro daquele rio, aquela torcida, penso eu que eram inúmeros homens que estavam ali olhando, que estavam ali prestando atenção. Meus amados, uma coisa que eu chamo a atenção tua nesta noite: Eliseu não quis nem saber, ele deu a ordem de Deus e nem lá para ver ele foi. Quando um homem, um servo de Deus, ele fala algo de Deus, é porque ele tem convicção que vai acontecer. Vai acontecer. Naamã estava ali dentro do Rio Jordão. Então Naamã mergulhou uma vez, e quando ele subiu, penso eu que no coração de Naamã ele pensou assim: eu vou mergulhar uma vez, e quando eu subir, 10% da minha pele já vai estar transformada. Quando Naamã subiu, que ele bateu o olho, que ele percebeu que a pele dele se encontrava da mesma forma, penso eu que subiu em Naamã uma incredulidade. Assim é o servo de Deus. Quando pensa que vai acontecer alguma coisa, aí Deus fala: se você ainda não está pronto, ainda não é hora de eu te abençoar, porque Deus é assim. Aí sobe aquela incredulidade, a gente pensa assim: mas o profeta falou, isso não vai acontecer na minha vida não, porque já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Saiba de uma coisa: pode passar o que for, porque a palavra de Deus diz assim: pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então Naamã mergulhou a segunda vez, e quando ele voltou de novo, que ele olhou, a pele ainda estava do mesmo jeito. Naamã mergulhou a terceira vez, Naamã mergulhou a quarta vez.